Toma milkshake de morango. Nó, é muito cremoso. Fala galera, pra quem não conhece, meu nome é Luan e no vídeo de hoje estaremos aí resolvendo duas questões da segunda fase da FUVEST de 2026. E essas questões estavam tão fáceis que meu cachorro comeu e cagou as respostas, então tô aí hoje trazendo a solução delas pra vocês. Então bora que bora. Primeira questão é o seguinte: a palavra arara, para além da beleza da ave e de ser um palíndromo, é comumente utilizada em exercícios de análise combinatória e probabilidade, pois é formada por 5 letras com apenas 2 letras distintas. Supondo que as letras dessa palavra estão numa urna, em que a retirada de cada uma delas é equiprovável, responda. Item A: qual a probabilidade de sortear 2 letras sem reposição formando a palavra AR, isto é, sortear a primeira letra A e sem reposição sortear a segunda letra R. Bom, rapaziada, para resolver esse item A vai ser bem simples. Basta a gente pegar a probabilidade da gente tirar a letra A na primeira jogada e multiplicar pela probabilidade da gente tirar a letra R na segunda jogada, que a gente já terá a nossa resposta. Bom, para calcular qualquer probabilidade, o básico é só a gente pegar nosso evento e dividir pelo nosso espaço amostral. Ou seja, o nosso evento é o que a gente quer que aconteça e nosso espaço amostral é o total de possibilidades. Como arara é uma palavra com 5 letras, e essas 5 letras estarão na nossa urna, então a gente vai ter que o nosso espaço amostral é de um total de 5. Agora, a quantidade de elementos que tem no nosso evento seria de 3, pois existem 3 letras A lá na nossa urna. Então, a primeira probabilidade, que é o P de A, fica 3 sobre 5. Aí agora a gente vai multiplicar pela probabilidade de sair R. Só que como ele diz que a urna não tem reposição, então, a nossa primeira letra que a gente retirou, ela saiu do nosso espaço amostral. Ou seja, o espaço amostral agora vale 4. E o nosso evento tem um total de 2 elementos, pois existem 2 letras R na palavra arara. Ficando assim com 3 quintos vezes 2 quartos. O 2 quartos a gente pode simplificar por 2, ficando 1 sobre 2. E fazendo a multiplicação a gente tem 3 vezes 1, 3. E 5 vezes 2, 10, que nos dá uma probabilidade de exatamente 30%. Agora no item B, ele pede a probabilidade de sortear 5 letras, sem reposição novamente, e formar a palavra arara. Bom, a gente vai seguir o mesmo raciocínio do item A, então a gente vai primeiro pegar a probabilidade de sair o primeiro A, depois a gente multiplica pela probabilidade de sair o primeiro R, depois o segundo A, depois o segundo R e por fim o nosso último A para formar a palavra arara. Sendo assim, a gente vai ter 3 quintos vezes 2 quartos vezes 2 terços vezes 1 meio e vezes 1 sobre 1. Reparem que aqui a gente vai diminuindo o nosso espaço amostral em 1 a cada retirada que a gente faz, e sempre analisando quantas letras que a gente quer que saia que sobrem lá dentro. Ou seja, na primeira retirada, a gente tem 3 letras A. Só que quando a gente precisa retirar a letra A novamente, a gente vai ter uma a menos, ou seja, 3, 2 e 1. E assim a mesma coisa com a letra R, que a gente tem inicialmente 2 e depois apenas uma. Fazendo as simplificações, a gente tem o 2 com 2, o 3 com 3, e esse 2 simplifica com esse 4, ficando 2 embaixo e 1 em cima. Daí, em cima a gente vai ter 1 vezes 1, 5 vezes, então a gente vai ter 1 sobre 5 vezes 2, que é 10. Sendo assim, a gente tem um resultado de 10% da probabilidade da gente formar novamente a palavra arara. Agora no item C a gente tem o seguinte: supondo agora que as letras colocadas na urna são coloridas, isto é, arara, qual a probabilidade de sortear novamente, sem reposição, 5 letras que formem a palavra arara, com a mesma coloração inicial? Bom, para resolver esse problema vai ser bem simples. Mesmo as letras repetindo, as cores delas agora são diferentes, ou seja, cada letra agora se torna única. Então o nosso evento para cada letra vai se resumir em 1 para 5 letras. Então a gente vai ficar com 1 no numerador de cada fração, e no denominador a gente vai diminuindo o espaço amostral conforme vai passando as jogadas. Então primeiro a gente vai ter 5, depois 4, depois 3, 2 e 1. Então a gente fica assim com 1 quinto vezes 1 quarto vezes 1 terço vezes 1 meio vezes 1. Isso aqui resulta em 1 sobre 5 fatorial, que é a mesma coisa que 1 sobre 120. E esse aqui já pode ser o nosso resultado final da nossa questão. Agora passando aqui para a segunda questão, a gente tem o seguinte: uma rede de supermercados vende 2 tipos de frascos de um determinado álcool, um com capacidade de 1 litro e o outro de 2 litros. Em um certo dia do mês, um dos supermercados da rede vendeu um total de 50 frascos, e nesse dia o valor arrecadado com as vendas desses frascos foi de R$320. Item A: se o preço do frasco de 1 litro é de R$6 e o de 2 litros é de R$10, quantos frascos de cada tipo foram vendidos nesse dia? Bom, isso aqui é uma questão clássica de sistema. A gente pode ver que a gente tem
duas relações. A gente tem a relação da quantidade de cada frasco, que o total é 50. E a gente também tem a relação do faturamento, que é um total de 320. Então, como que a gente pode montar esse sistema? A gente pode falar que X é a quantidade de frascos de 1 litro e que Y é a quantidade de frascos de 2 litros. Então, a gente tem no nosso sistema que X mais Y é igual a 50, pois os dois frascos somados dão um total de 50 unidades. Daí, como o preço do frasco de 1 litro é R$6 e o de 2 litros é 10, então a gente tem que 6 vezes X mais 10 vezes Y resulta no faturamento dele, que é um total de 320, como tem no enunciado. Aí agora, a parte mais difícil já foi, que era montar o nosso sistema, que pra falar a verdade, nem era tão difícil assim. Agora basta a gente resolver. Daí aqui eu vou copiar a primeira linha do sistema, que fica X mais Y igual a 50. E para resolver, eu vou fazer a segunda linha menos 6 vezes a primeira linha. Porque daí a gente vai conseguir cancelar o x, porque 6x menos 6x fica 0. E 10y menos 6y, a gente resulta em 4y. Daí 320 menos 6 vezes 50 é a mesma coisa que 320 menos 300. E 320 menos 300 é 20. Daí, se 4y é igual a 20, a gente tem que y é igual a 20 dividido por 4, que é 5. Agora, substituindo o valor de y na linha de cima, a gente consegue encontrar o valor de x. Ou seja, x mais 5 é igual a 50, então x só pode ser igual a 45. Daí, a gente já tem aqui resolvido o nosso item A. São 5 frascos de 2 litros e 45 de 1 litro. Passando para o item B, ele diz o seguinte: agora suponha que nesse dia o supermercado vendeu 25 frascos de 1 litro pelo total de R$125. Qual era o valor do frasco de 2 litros? Bom, se ele já disse que o supermercado vendeu 25 frascos de 1 litro, então ele já nos deu que o nosso X vale 25. Como ele nos deu que esse faturamento pelos 25 frascos foi de R$125, a gente tem que o preço do frasco de 1 litro vezes 25 é igual a 125. Ou seja, P1 é igual a 125 dividido por 25, que é igual a 5. Seguindo esse raciocínio, a gente pode substituir esses valores no nosso sistema do item A. Então, aplicando tudo no sistema acima, a gente vai ter que 25 mais y é igual a 50 e que 125 mais P2 vezes y é igual a 320. E esse P2 é literalmente o que a gente precisa achar, porque a gente não sabe por quantos reais que foi vendido os frascos de 2 litros. Aqui na primeira linha do nosso sistema fica óbvio que y é igual a 25, e daí a gente já pode substituir isso na linha de baixo. Ficando assim, 125 mais 25P2 é igual a 320. Daí a gente vai ter que P2 é igual a 320 menos 25, que fica 195, dividido por 25. E essa conta nos dá um valor de P2 de R$7,80. Finalizando assim o nosso item B. Passando agora para o item C, a gente tem o seguinte: imagine que a validade do frasco de 2 litros está próxima do vencimento e que o supermercado anunciou uma promoção em que o valor do frasco de 2 litros será o mesmo do frasco de 1 litro, ou seja, R$6. É possível que, ao final da promoção, o gerente venda a mesma quantidade de frascos, 50, arrecadando o mesmo valor, 320? Se for possível, quantos frascos de cada tipo foram vendidos? Então aqui a gente vai ter o mesmo sistema do item A, só que a gente vai substituir o preço do frasco de 2 litros por 6 agora. Então a gente vai ter x mais y é igual a 50, que é o total de frascos, e 6x mais 6y é igual a 320, que é o valor arrecadado. Agora perceba que isso aqui vai cair num sistema impossível de resolver, porque multiplicando por 6 a primeira linha, a gente vai ter 6x mais 6y é igual a 300, e na linha de baixo 6x mais 6y é igual a 320. Agora, se a gente subtrair uma linha da outra, a gente vai ter 0x mais 0y é igual a 320 menos 300, que é igual a 20. Ou seja, 0 é igual a 20, o que é um absurdo. Então, não tem como a gente resolver esse tipo de sistema, ou seja, a nossa resposta seria que não é possível, no final dessa promoção, ele vender a mesma quantidade de frascos e arrecadar esse total de R$320. Ele venderia, talvez, 300 ou outros valores, só que nunca vai ser 320. Então, rapaziada, essa foi a resolução das duas primeiras questões da prova da FUVEST. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar a resolução das próximas questões. Deixa o like, ativa o Cirilo, me segue no Instagram, comenta aí o que você achou da resolução, se você resolveu de outro jeito. E é nóis, rapaziada, até o próximo vídeo.